Bom, então o nosso trabalho aqui é estudar a Bíblia, né? Esse é o nosso trabalho, é o que a gente faz toda semana, com muito cuidado, com muito carinho, sempre zelando pela palavra de Deus. E hoje a gente quer falar sobre esse tema, que é um tema, né, tão interessante e tão contemporâneo, né, Davi? Porque É bom passaram-se os séculos. ressaltar, Leclerc, que como estamos estudando o livro de João, esse texto está inserido no texto de João, né, no capítulo 2. Então, a gente ainda continua no livro de João. Continua o livro de João, como a gente falou aqui no início já. Muito bem, boa noite. O Robson está falando que a costela vai sair, Davi. Graças a Deus. Boa noite, Mariodinha, Boa Ellen. noite, Mariodinha. Boa noite, Ellen. Grande amiga lá da Aliança Eterna. Seja bem-vinda, Ellen. Legal. Boa noite, Wagner. Muito Boa bom. noite, Wagner. Muita gente estudando com a gente aí. A pergunta é: e o vinho? Pode ou não Por quê? pode? Por que Jesus transformou a água em vinho? Por que não transformou em Guaraná, Davi? Em Coca-Cola? Em água mineral? Né? Para não deixar com a gente essa batata quente na mão, né? O pessoal pegando texto bíblico. Inclusive, tem uma Bíblia publicada aqui no Brasil, Bíblia comentada, uma Bíblia famosa, que eu não vou citar o nome aqui, mas que ela diz lá no rodapé, no pé de página, diz o seguinte, que este vinho aí não era vinho, era suco de uva. Olha só. Tá vendo? Aí não pode, né? Era Del Valle, né? Del Valle. Era groselha, né? Xarope de groselha. Era suco. Então, quando a gente fala, nas nossas aulas aqui, quando nós falamos sobre a importância do estudo, né, de você se debruçar sobre as escrituras, é exatamente por conta disso, porque se você adota um comentário qualquer de uma igreja, de uma denominação, de um autor, como verdade, você abre mão de pensar, de estudar sozinho. Né? Então, como é que pode? Uma Bíblia, né, grande, uma marca grande, nacional, dizer que o vinho não era vinho. Então, vamos tentar descobrir aqui se o vinho era vinho ou não era vinho, né, Davi? É que a gente tem que fazer agora, né? Bom, semana passada a gente começou a aula falando sobre os milagres e os seus propósitos. E explicamos aqui para os nossos alunos que os milagres não salvam, também não produzem mudança interna no homem, também não faz com que ninguém nasça de novo. Se milagre salvasse, se milagre gerasse quebrantamento, novo nascimento e mudança de vida, então os israelitas no deserto jamais teriam se curvado diante dos deuses das outras nações, porque, poxa vida, o que eles mais experimentaram no deserto, né, foi milagre. Não tinha água, saiu água da pedra, não tinha comida, caiu o pão do céu, veio o inimigo, abriu o mar e eles passaram no meio do mar. Né? Chegaram diante da cidade, uma muralha inexpugnável, a muralha caiu. Então, os israelitas viram uma enxurrada de milagres, e isso não foi suficiente para converter o coração. Nós estudamos sobre isso semana passada. Quem não viu, a aula está disponível aí. A gente explicou exatamente isso. Agora, os milagres, eles têm uma função. Obviamente, eles não salvam, eles não mudam o coração do homem, não fazem com que ele nasça de novo, mas os milagres têm uma função importante. Né? Primeiro, eles quebram a casca do desinteresse. Né? Imagina o pessoal no casamento lá, batendo papo, rindo, tal, já meio desanimado, que tinha acabado o vinho, né? Festa sem graça, casamento sem graça. Nossa, de repente a água virou vinho. Poxa vida, isso, no mínimo, mexe com os corações. Vamos pegar um exemplo lá do Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento ele é importante para nós porque ele aponta para Cristo o tempo todo. Né? Naamã, general sírio, foi até Israel leproso. Voltou de Israel sem lepra. Ah, meu amigo, todo mundo na Síria quer saber o que aconteceu, não é verdade? Então, de fato, os milagres eles têm essa função. Eles quebram a casca do desinteresse e ajudam o coração a prestar atenção. Então, à medida que Jesus foi realizando milagres, a quantidade de pessoas que o seguia foi aumentando. E aí, obviamente, mais gente vai ouvir o que ele está falando. Né?
O Roberto E vem tudo de gente, né? Vem curioso, vem aqueles mesmo que receberam o testemunho, aquilo avivou a fé deles, né? Isso. Atrai todo mundo. Atrai todo mundo. E abre caminho para o Cristo ser reconhecido, né? De Sim, fato, perfeito. quem pode fazer isso, né? Já falamos aqui também na outra aula, quando Jesus repreendeu o mar, repreendeu o vento, né? Mexeu com a tempestade, as pessoas perguntaram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Então as pessoas prestam mais atenção nele. O Roberto fez um comentário aqui, né, Davi? Dizendo que a fé, ele disse aqui, ó, a fé vem pelo ouvir e não pelo ver. É verdade. Tem muita gente que vê muita coisa, né, Roberto? E isso não quer dizer que terá uma fé cristocêntrica. Pode até ter fé no milagre, mas não quer dizer que vai ter fé em Jesus. Então, o Roberto está certíssimo nessa observação dele. No caso do texto que nós estamos estudando, não podemos nos esquecer que a narrativa acontece no Evangelho de João. Sim. E todo evangelista tem um tema principal. No caso do Evangelho de João, qual é o tema principal? Que o Cristo revelado ali, a história de Jesus, aponta para quê? Aponta para o Deus encarnado. Sim. Então, Jesus é Deus, né? Jesus é Deus. Quem é que pode transformar uma substância em outra substância? Ou fazer alguma coisa do nada? Ele é Deus. Obviamente, por causa dessa discussão, dessa posição, dessa intenção do Evangelho, é que a Bíblia vai nos ensinar que o propósito do milagre não era a alegria dos noivos, mas a glória do Cristo Deus. Então, o objetivo não era a alegria dos noivos. E até nós falamos semana passada sobre a quantidade enorme de casamentos que foram celebrados, e esse texto foi usado como metáfora para dizer: Jesus quer entrar na tua vida, né? No seu casamento. Convide Jesus para o seu casamento, porque Jesus é a alegria dos noivos. Não, Jesus não é a alegria dos noivos. Na verdade, Jesus não é um personagem secundário, né? Não é uma história sobre noivos. É uma história sobre Cristo. O milagre acontece para que Cristo seja reconhecido na história. Então, ele não é uma pessoa secundária, não é um personagem coadjuvante. É sobre ele. É sobre ele que João escreve. Então, isso é muito legal. Esse cuidado a gente tem que ter quando estuda, e tudo isso nós explicamos na aula anterior. Hoje a gente quer saber por que vinho, né, Davi? Por que Jesus transformou a água em vinho? Porque, na verdade, como eu já compartilhei aqui no início, nesses meus 30 anos de jornada ministerial, dando aula, teologia, escola bíblica, pregando, ensinando em diferentes cidades e estados do Brasil, esse texto sempre desce engasgado na garganta dos irmãos, principalmente aqueles irmãos que são mais moralistas, né? Sim. A gente já falamos sobre esse assunto também. Para muitos cristãos, nascer de novo significa abandonar determinadas práticas, certo? E aqui no Brasil, especificamente aqui no Brasil, para muitos cristãos, nascer de novo significa não consumir mais bebida alcoólica. Eu vou até abrir um parêntese aqui, um recorte, para lembrar de uma conhecida que eu tive, que eu tenho ainda, né, que ela não morreu, que ela foi uma vez à Alemanha e foi numa igreja evangélica alemã, protestante, e quando chegou na igreja era fornecida a bebida para os irmãos. E ela ficou em estado de choque, ficou escandalizada. Como é que pode? Que absurdo. Porque na cabeça dela, isso era uma coisa inadmissível. Inadmissível. Nós não vamos discutir aqui a religião como ela acontece na Alemanha. O que a gente vai discutir aqui é que para o brasileiro, para o evangélico brasileiro, é difícil esse texto. Já existe uma cultura em cima, né, Leclerc? Uma cultura evangelicalizada, né, em cima. Tanto que se você assistir filmes americanos, você também vai perceber que tanto o padre quanto o pastor sentam no bar para beber, né? Mas isso aí é um outro assunto.
Vamos lá. Outro assunto, como diria o seu Roberto, né, seu Roberto? Outro assunto. Meu pai adora. Pois é, mas a discussão é essa, né? Assim, os cristãos têm dificuldade. O problema não é comigo nem com você, né, Davi, nem com o seu Roberto. O problema é olhar para a Bíblia e ver na Bíblia que o nosso Senhor e Salvador providenciou o vinho que faltava. Porque na cabeça de muitos cristãos, Jesus teria feito o contrário, teria transformado o vinho em água. Vamos parar com essa bebedeira, cambada de bêbados. Vocês não têm moral, vocês não têm decência, vocês não têm temor. Que absurdo! Né, Jesus, imagina, subindo lá, pegando o microfone lá, o camarada cantando na festa. Me dá esse microfone aqui, deixa eu falar. Chicote, né? O mesmo chicote que ele chicoteou lá os vendedores dentro do templo, né? Derrubando as talhas de vinho, né? Fazendo aquela confusão. Então, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, o maître, o responsável pela festa, disse assim: nossa, o melhor vinho foi guardado para o final. Jesus, além de providenciar vinho, providenciou vinho de excelente qualidade. Isso aí. Bom, então, vamos fazer, como diria Jack, né? Vamos por partes. Por partes. Primeira coisa importante, né? A Bíblia recomenda vinho em certas ocasiões. E agora? Agora ferrou. Agora eu vou dar cabeçada no computador. A Bíblia recomenda o vinho em determinadas ocasiões. Isso é interessante, né? Sim. Vamos ver os textos, né, devagar. Por exemplo, no texto de Êxodo 29 e 40, a Bíblia diz que o vinho era oferecido como oferta derramada, que a gente também chama de oferta de libação. Então, Deus aceitava o vinho como oferta em determinados sacrifícios, em determinados rituais. A Ellen concordou com o nosso comentário aqui, ó. Tá falando aqui, quer ver? Ó. Não foi a Ana Lúcia, não. Boa noite, Ana Lúcia. Foi a Ellen que disse o quê? Era o melhor vinho. Era, Ellen. O melhor vinho. Boa noite aí a Mônica Machado. Boa noite também, dona Kátia. Boa noite, e a dona Sheila. Kátia. Boa noite, Sheila. Boa noite, Ana Lúcia, de novo. Então, lá em Êxodo, como a gente está lendo, o vinho era derramado em determinado sacrifício, que é oferta de libação. Inclusive, a Bíblia diz que a vida de Jesus, o sangue de Jesus, foi derramado por nós como oferta de libação. Né? Pegava lá o jarro, derramava como uma oferta. Né? Outra coisa que a Bíblia também vai dizer é que, junto com o cordeiro, para cada cordeiro apresentado como holocausto, você também tinha que entregar 1 litro de vinho. Ó. É muito importante a gente perceber isso, que o vinho fazia parte da cultura israelita. Sim. E fazia parte da religiosidade. Não tem como arrancar o vinho da Bíblia, tá vendo, Davi? A Bíblia também vai dizer em Números 28, 7, que esse mandamento, esse ensinamento, essa recomendação, essa instrução estava mantida. E o livro de Números, para quem não sabe, Números e Deuteronômio trazem repetições, né? Repetições das leis que foram construídas por Moisés, preparadas por Moisés anteriormente. A Bíblia também vai dizer no Salmo 104, versículo 15, que o vinho alegra o coração. Aí, Davi, o camarada está triste, né, tá desanimado, ou então está contente, né, porque conseguiu uma vitória, né, conquistou aí um passo importante na carreira, na vida, nasceu um filho, né, conseguiu um emprego, aí bebe o vinho, que o vinho alegra o coração. E a Bíblia também diz, em Provérbios 31, 6, que o vinho ajuda na depressão. Olha só que interessante. Na amargura, na tristeza. O vinho é servido para ajudar a vencer. Aí o Diego aqui, ó, que chegou agora, pegou o bonde andando, vai dizer que era suco de uva sem álcool, tá vendo? Diego. Não, ele tá sarcástico, tem uma risadinha no final. Lógico, Diego não é mole, né? Fala, Diego, seja bem-vindo.
Então veja que a Bíblia, Davi, recomenda o vinho em várias situações. Ó. Recomenda o vinho no culto, para cá para aparecer o dedo. Recomendo o vinho no culto, recomendo o vinho para celebração, recomendo o vinho para tristeza. Então o vinho ele era algo inerente, era parte constante da cultura dos hebreus. Não apareceu agora. Não tem essa de que era influência greco-romana, né, do culto grego, né, das religiões pagãs. Não, isso está inserido na cultura dos camaradas lá. Não, e é bom lembrar que Noé se embriagou com vinho lá, né? Naquela que ele saiu nu, né? Então, assim, para tu ver quanto tempo já existe o vinho, né? Desde Noé. Desde os primórdios. Primórdios. A Mônica também vai dizer que é fermentação. Você vê que toda hora vem alguém para tentar dizer, não era o vinho, não era o galioto, né? Não era o vinho lá do. Como é que é o nome que você falou? É o Diablo, não era era suco, era suco, né? Mas Como a fermentação nada menos que faz é gerar álcool a partir de bactéria, né? Então, é igual o processo da bebida, de muitas bebidas que são envelhecidas a partir de fermentação. Eles colocam lá alguma coisa para fermentar e isso vai estragando, né? Vamos usar essa palavra, né? Vai estragando o suco e transformando em algo com álcool, né? Pois é. Vamos avançar. Jesus falou naturalmente sobre o vinho, e Paulo também. Jesus falou naturalmente sobre o vinho e Paulo também. Isso é importante, né? Porque agora a gente já está no Novo Testamento. Aqui no slide a gente tem o texto do apóstolo Paulo falando, né, 1 Timóteo capítulo 5, 23, quando ele recomenda que Timóteo tome vinho, não apenas água, porque ele precisava do vinho para ajudar a tratar algumas enfermidades, tá vendo? Então, além da cultura religiosa, além da questão que envolve a festa, a alegria ou a tristeza, também a Bíblia vai nos mostrar que havia na cultura o conceito de que o vinho também era apropriado para a saúde, de alguma forma. Tá vendo? Apropriado para a saúde. Ó, o Diego está falando que o apóstolo Paulo, o Diego fez o mesmo comentário, que o apóstolo Paulo recomendou que Timóteo esse vinho, porque era um remédio, tá vendo? Como se fosse um remédio. Que é o que a gente está falando. E Jesus. Tinha algum tipo de gastrite, alguma acidez, né? Porque ajuda é um tipo de bebida que ajuda a regular, inclusive, o coração, né? Há pessoas que são assim, recebem esse tipo de recomendação, né? Tomar um copo de vinho por dia, enfim. Jesus, quando conta a parábola do samaritano, em Lucas capítulo 10, ele diz que o samaritano, quem é que lembra da parábola e levanta a mão, né? O samaritano, né, encontrou um viajante caído na estrada, lembra, Davi? Que foi assaltado, né? Ele foi assaltado aqui no Rio de Janeiro, né? Ele estava passeando ali na Zona Oeste, aí foi assaltado na Zona Oeste, não. Na Zona Avenida Sul. Brasil, no Alcântara, na Avenida Brasil, em São Gonçalo, foi derrubado no chão, levaram tudo que ele tinha, e aí ele estava cheio de ferida. O samaritano, que passou e resolveu cuidar dele, tratou os ferimentos com óleo e com vinho. Ou seja, era uma coisa tão comum, tão parte da cultura, que o camarada levava com ele. Tá vendo? Sim. Então, esse é um detalhe importante do texto. Jesus e o apóstolo Paulo, os dois, trataram isso com naturalidade, né? Por conta também daquilo que você falou, né? Não dá para dicotomizar os hebreus do vinho, né? Era algo muito comum da época. Muito comum da época. Então a Bíblia está dizendo o que, Davi, para gente? A Bíblia está dizendo, em primeiro lugar, que o vinho não era proibido. Pelo contrário, ele era recomendado sob certas circunstâncias, como o Maître vai dizer, né? Puxa vida, o melhor vinho ficou para o final. Então, como é que você faz uma festa de celebração, né, de regozijo,
e não tem vinho para servir? Quer dizer, naquele momento, para aquele ambiente, para aquela circunstância, o vinho era altamente recomendado. Né? O Diego está falando que o vinho era kit de primeiros socorros. Olha só. Pô, Diego, não estou te entendendo. Não estou te entendendo, Diego. No cantil, né? Aí vem a pergunta: se os textos da Bíblia vão dizer que o vinho era recomendável em determinadas situações, e aí a gente poderia até substituir a palavra vinho por bebida, né, Davi? Sim. Então, como o crente, como o cristão, pode saber como ele deve agir? Como é que a gente sabe como agir se a Bíblia recomenda? Bom, aí vem um detalhe importante, que é algo que a gente sempre repete, né, Davi? Sim. Nós precisamos estudar mais. A gente só estuda pedaços. Verdade. Ou porções, ou palavras separadas, né? O Diego está falando aqui um comentário, mas esse comentário, Diego, eu não vou colocar. Já está no Facebook. Já está aí, fica aí mesmo, beleza? Então a questão toda é a seguinte: perguntas, Davi, perguntas. Vamos às perguntas. Tambores, perguntas. Isso. O vinho de hoje é igual ao vinho dos tempos bíblicos, Davi? Não. Ih, Davi mandou logo na lata. Não, ele acha que não. Não, não é, óbvio que não é. E você que está assistindo aí com a gente ao vivo ou está vendo depois aí na sua casa, você acha que o vinho que existe hoje ele é igual àquele dos tempos bíblicos? Ou uma outra pergunta que não está aqui, eu poderia fazer, ele cumpre, ele preenche, responde as mesmas questões, aos mesmos propósitos? Então vamos estudar. Não, eu faço uma pergunta além também, né? Porque a pergunta não está dizendo se o vinho é alcoólico lá naquela época em relação ao vinho alcoólico aqui, né? Isso, exatamente. Se aqui pega mais do que pegava, né? Se derruba mais hoje, se derrubava mais antes. A gente tem que quando chegar na eternidade, né, Davi? A gente tem que pedir lá o DVD com o vídeo do casamento de Caná da Galileia para ver. Vai ver o pessoal, será que vai ver o pessoal embriagado com o vinho que Jesus fez? Será? Bom, eu quero destacar aqui 4 palavras que aparecem na Bíblia com relação a vinho. Ó, agora estamos estudando, né? Expositivamente, exegeticamente, tentando pensar biblicamente. A gente tem a palavra siquera, do grego, né, que é uma palavra que se refere a uma bebida parecida com a cidra, então de teor alcoólico altíssimo. E a gente vai explicar por que tem essas nuances. Mas primeiro vamos falar dessa palavra. Essa palavra aparece lá em Lucas, capítulo 1, versículo 15. Aparece também em Provérbios, aparece também em Isaías. Esta primeira palavra, ela se traduz por cidra. Por cidra. Né? A segunda palavra, gleucos, que da onde deriva também a palavra glicose, tá vendo? Era um vinho mais doce. Mais doce. Ok? Então, a primeira palavra se refere a vinhos que eram mais alcoólicos. A segunda palavra se refere a vinhos mais doces. A terceira palavra, mosto, se refere a vinhos menos doces e menos alcoólicos, ou seja, com uma fermentação menor ou, uma explicação mais fácil ainda, mais diluídos. Sim. Porque a grande questão do vinho bíblico, histórico, é que eles eram diluídos. Diluídos. Isso é importante a gente estudar e pensar direitinho, né? Direitinho. A Bíblia vai nos ensinar sobre isso quando ela cita, lá em Mateus capítulo 9, versículo 17, uma quarta palavra, como eu falei, eram 4, aoinos, que fala exatamente do vinho ainda pastoso. Isso é importante, Abessa. O vinho, ele era muitas vezes amassado, né, preparado para ser, né, a uva era lá amassada, preparada, e aquilo já era uma pasta. Sim. Essa pasta é que era transportada. O que explicaria, por exemplo,
a parábola do samaritano, o fato de ele estar transportando aquela pasta ali durante a viagem. Essas pastas que eram preparadas, né, aquela uva grossa, Concentrada, ainda né? concentrada, ainda úmida, elas eram depois diluídas em água. O que também explica o fato de que no casamento ninguém ficou espantado quando Jesus disse: encham de água as talhas. Quer dizer, já era um conceito normal de que a partir da água, né, as pastas seriam diluídas e então seria preparado o vinho. Vamos ver aí o versículo, né, que eu citei, que é Mas Mateus. é bom falar, Leclerc, para aqueles que são liberais, Jesus não levou pasta naquele casamento. Miraculosamente, ele transformou a água em vinho. Tá? Pois é. Porque aí o liberal vai vir, não, Jesus sabia e foi lá e colocou a pasta na água. Não, não. É. O Roberto está falando aqui que no tempo de Jesus, ó, o vinho era preparado artesanalmente e hoje ele é industrializado, com muitos compostos. Olha, Roberto, você tem razão, mas assim, você está discutindo o processo, né? O processo produtivo, que não é o Sim, foco da nossa aula, né? Porque, na verdade, assim, o fato de você fazer artesanalmente ou fazer de forma industrializada não só tem muda menor diferença. só muda o processo, assim. Basicamente, você tem o mesmo produto. Você pode Não, fazer e existem milhares de vinícolas que ainda fazem o processo artesanalmente. isso, você pode ter um carro feito por produção, né? E você pode ter uma Ferrari, Roberto, como você tem várias estacionadas aí, que você comprou e cada uma delas é feita manualmente, né? É uma coisa assim meticulosa, né? Cheia de Sim, detalhe, não é o componente. O processo industrial, na verdade, o que ele traz mais são os conservantes, né? Porque você faz muito, então os produtos têm data de validade, tem tempo, tal. Então o artesanal tem menos conservante, mas o processo não muda a composição do produto. Agora, nesse versículo aí, famoso também, né, Davi? Não se coloca vinho novo em odre velho. é, É. Por quê? Porque, na verdade, os odres, que eram os recipientes onde se transportava o vinho pastoso, que ia ser diluído, em muitos casos esses odres eram de couro. Então você colocava ali o vinho novo dentro do sim, odre, né? E aí ele tinha uma dilatação por causa da fermentação, né, perfeito. que gera gases, oxigênio, tal, não sei o quê, e aí dá uma dilatada. Então, se você pegasse um odre velho e metesse pasta nova, ele arrebentava. E Arrebentava. Jesus vai usar essa comparação para dizer o quê? Que a velha religião judaica não vai suportar, né, o refrigério da graça do evangelho de Jesus. O odre vai arrebentar. Então você tem que ter vinho novo guardado em odre novo. Né? Ah, Roberto está falando aqui, para quem bebe vinho tem que procurar qualidade. É verdade, meu amigo. É verdade. Jesus Verdade. ofereceu vinho bom, né? Vinho bom. Não ofereça sangue de boi, né, Leclerc? Bom, Aristóteles já não tem nada a ver com Bíblia, mas a gente está usando a história também para entender. Aristóteles, filósofo grego famoso, ele descreve numa determinada obra que o vinho de Arcádia, que era servido nas festas, era tão grosso que às vezes era necessário raspar as vasilhas de couro onde eles foram armazenados, que são os odres. Sim. E às vezes elas eram cortados em pedaços para diluir na água, porque as pastas eram muito grossas. Obviamente, ele está falando da qualidade do vinho. Um vinho de grande qualidade, muito grosso, muito denso, ele tinha que ser cortado para ser servido, para ser E assim, diluído. Leclerc, e é bom lembrar que o vinho era uma iguaria, né? E nem todos os lugares, todas as cidades, se fazia vinho. Então, a melhor forma de exportação, né, de transporte para uma outra determinada cidade é através desse composto pastoso, né? Pô, Isso, exatamente. imagina você levando galões assim, balançando de vinho. Não, eles eram extraídos, né, até essa essência de extrato, né, um extrato de vinho,
para as outras cidades poderem diluir e fazer o vinho lá. Verdade, verdade, exatamente isso. Agora, o texto que eu estou mostrando agora aqui no slide, de Horácio, né, que escreve 35 antes de Cristo, o Horácio vai dizer o que para gente? Que em determinados lugares na Grécia as pessoas bebiam muitos copos, bebiam muito e não se embriagavam, o que denota, o que mostra para gente diferentes qualidades de vinho a partir de diferentes preparações. Né? Homero, que é outro autor grego, escreve no 9º livro da sua obra Odisseia que Ulisses colocou numa embarcação uma bolsa de couro carregada de vinho doce e escuro, que deveria ser diluído em 20 partes antes de ser bebido. Na obra, Homero vai dizer que, dependendo da densidade da pasta, você tinha que fazer uma diluição muito grande para não ficar alcoólico demais e não acabar com a rapaziada, não acabar com a turma, né? Plutarco também escreve 60 depois de Cristo. Plutarco vai dizer que o vinho que ele consome, onde ele está, não inflama o cérebro, nem afeta a mente, nem as paixões e é agradável ao paladar. Então havia também, em determinadas localidades da Europa e da Ásia, onde o vinho era apreciado, como você falou, como iguaria, pelo sabor, pela qualidade. Então, essa cultura do embebedar-se não era uma coisa assim para todos, né? Não eram todos que tinham esse comportamento. Agora eu vou citar um comentário de um teólogo famoso, né, que escreve para Cristianismo Hoje, que é o Dr. Robert Stein, e ele vai dizer exatamente o que a gente está falando. Esse trecho foi publicado na revista Cristianismo Hoje. Ele fala que os gregos guardavam vinho não fervido nem misturado. Então, ele não tinha elevado conteúdo de álcool. Sim. Eles usavam jarros de ânfora e, antes de beber, eles serviam em vasilhas menores e diluíam numa proporção de 20:1, que é a mesma coisa que Ulisses fala na obra de Homero lá, que a gente acabou de ler, tá vendo? Então, os autores, os estudiosos e a Bíblia confirmam que o vinho era comum, fazia parte da cultura. Os caras já tinham uma tecnologia própria para transporte e para preparo, que não era industrial, né, mas era artesanal. Mas, assim, você podia preparar com a mesma pasta vários tipos de vinho, né? Mais denso, mais forte, mais fraco, mais diluído. Depende da maneira como você prepara. O texto de João, capítulo 2, diz que Jesus transformou a água no melhor tipo de vinho. Ok? É importante a gente... Sim. Então, daqui a pouco a gente vai começar a dizer, tá vendo? Jesus fez um vinho mais fraquinho. Então, o Roberto tem razão, né, Davi? Eu já tinha falado, né? O vinho daquele tempo não é igual ao nosso por várias razões. A principal razão está no processo, está no método, né? O método é diferente e você não precisa mais transportar em ânfora, nem precisa transportar mais em odre de couro, né? Não precisa mais fazer dessa forma, nem precisa ficar diluindo na sua casa, né? Você já compra o vinho pronto, né, Davi? Sim, perfeito. Legal, então a gente já sabe que o vinho não era igual, ok? Sabendo disso, agora a gente vai fazer outra pergunta por texto, né? Já que a gente está no nosso momento de perguntas, né? Se o vinho não era o mesmo, era possível embriagar-se a si mesmo? Essa é outra pergunta importante. Se o vinho não era o mesmo, a gente consegue se embriagar do mesmo jeito, né? A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 3, versículo 3, e também diz em Tito, capítulo 1, versículo 7, está aqui no slide, que o servo de Deus, o obreiro de Deus, o líder de Deus, quem trabalha para o Senhor, quem serve ao Senhor, não pode ser dado ao vinho. Ó, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para embriagar-se, você tinha que ser dado ao vinho. Ou seja, tinha que beber quanto, Davi? Tinha que encher a cara. Tinha que beber bastante, né? Bastante. Então era possível se embriagar, mas tinha que beber muito, porque
o vinho já fazia parte da cultura. Era comum o transporte, o preparo, a diluição, a utilização para festas, para momentos de tristeza, para fins medicinais. Tanto no texto de Timóteo como na parábola, o vinho é utilizado com uma finalidade medicinal, para produzir cura. Então é um produto bom, tem qualidade, é usado, é recomendado, mas se utilizado de forma equivocada, se você beber demais, se você for dado usar isso muito, então você pode se embriagar, porque afinal de contas é vinho, é fermentado, tem álcool e isso realmente embriaga, né, Davi? Não tem solução para esse problema, né? Então, realmente... É bom também lembrar, eu não sou produtor de vinho nem nada, mas... que isso, Davi? Fala aí da sua vinícola. Opa! Um dia, talvez. Na verdade, é assim, o processo artesanal, como foi falado, né? Ou o processo natural é o quê? É a fermentação do suco da uva. Eles guardam o suco da uva e, ao fermentar, ele vai gerando ali teor alcoólico. Então, assim, quanto mais próximo aquele vinho foi feito e foi recolhido, vamos supor que ficou um mês ali guardado, o teor alcoólico é baixo, entendeu? Então, quanto mais tempo vai passando, vai aumentando esse teor alcoólico, entendeu? Olha só, altas explicações aí sobre produção de vinho. Então, assim, a tipagem de vinho, tanto naquela época quanto é hoje, ela vai diferenciar quando você vê aquele vinho, né? Deixa eu ver se o vinho é bom, aí o cara vai olhar a safra, né? Essa safra é de 30 anos atrás, nossa, que vinho maravilhoso. Só para o pessoal saber, eu não estou bebendo vinho, não, estou bebendo café, tá? Café pode? Se Jesus tivesse transformado a água em café, rapaz, pode? Se Jesus tivesse transformado em refrigerante, hein? Coca-Cola, né? Meu Deus. Bom, era possível se embriagar. Agora, essa colocação, é por isso que a gente precisa estudar, né, Davi? Você que está nos assistindo, porque a Bíblia está cheia de detalhes que são instrutivos, tá vendo? Os textos vão dizendo que quem serve, quem trabalha, não pode ser dado ao vinho. Não quer dizer que não possa beber o vinho. Sim. Mas não pode ser dado, porque se você for dado, ou seja, inclinado, né, viciado, sempre disposto, você vai se embriagar, o que vai acontecer naturalmente, porque ele embriaga. Agora, então, vamos fazer outra pergunta, já que as perguntas anteriores nós já respondemos, né? Outra pergunta: o vinho é necessário? Agora, pensando no nosso tempo, tentando fazer uma aplicação prática. Sim. A bebida é necessária. Você que está nos assistindo agora e está bebendo e ainda está sóbrio, a pergunta é: a bebida é necessária? A bebida é necessária? Precisamos? Né? Será que não seria assim mais seguro abrir mão, né, dessa bebida? Bom, vamos responder isso biblicamente, bem devagar, para a gente poder pensar. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que o vinho, biblicamente, historicamente, ele sempre foi seguro e medicinal. Ok? Nos tempos bíblicos, como ainda hoje, é seguro e medicinal. Inclusive, nos tempos bíblicos, você até falou isso na aula passada, né, Davi? A água potável, né, a água boa para beber... Potável não existia. Pois é, isso que eu ia falar agora. Ela não estava disponível como a gente tem agora, né? A gente não tinha qualidade. Então, o vinho era a grande bebida de todos, né? De todos os povos. Saudável, né? Saudável, preparada, fermentada. Era mais seguro beber vinho do que beber água. Exatamente. Isso é um ponto importante. Outra questão importante a considerar é que o vinho que Jesus serviu tinha qualidade. Era de elevada qualidade. Né? Então, provavelmente era uma bebida suave, não era aquela comparável à cidra, como a gente leu, né? Sim, não era bebida forte. Carregado, era suave, provavelmente porque a expressão que o evangelista usa é oinos, então é o vinho
diluído de forma suave em muitas partes, como nós já falamos aqui, de repente até de 20-1, mas era vinho. E era vinho de altíssima qualidade. Até o Luiz vai falar aqui, ó, vinho, olha lá, vinho é vinho em qualquer época. É isso. Isso aí, Independentemente da densidade, da qualidade, de como você faz, se é industrializado, se é artesanal, é vinho em qualquer época. Então, o vinho que Jesus serviu era tão vinho como o vinho que a gente tem agora. Agora, o que nós podemos considerar, como você falou da água, é que quantas alternativas de bebida os caras tinham no casamento, Davi? Alternativas? Para servir. Provavelmente vinho, água, talvez cerveja, porque na época já existia, né? Mas é muito caro, né? Cerveja eu acho que era mais caro. Não faço ideia, mas com certeza os caras não tinham a diversidade que a gente tem hoje, né? Não, com certeza não. Você vai no casamento hoje, o cara serve bebida alcoólica, refrigerante, suco, coquetel, chá, né? Não, aí o cara oferece aqui, né? Não, aqui, ó, um suquinho de abacaxi, você bebe, você vê na hora que é tangue, né? Pô, então não é suco, pô. Aí Davi já fazendo uma crítica, ó, você que vai convidar o Davi, para a festa aí, tangue. não faça tangue. Eu não posso nem falar nada que eu gosto de tangue. Adoro tangue de laranja. Não, pô, mas para tomar em casa, beleza, mas não na festa, né? Essa é uma coisa que a gente tem que considerar, né? Assim, a circunstância do casamento, da história bíblica, exigiu o vinho. Então, naquele momento ali, o vinho era necessário. Hoje, a gente pode oferecer um cardápio maior de ofertas de bebida para os nossos convidados. Isso é uma questão importante para a gente considerar, não é? Sim. Muito importante. O Robson está falando que as águas do Rio de Janeiro estão contaminadas, né, Robson? Aqui, né? As águas do Guandu, ó, tá contaminada. Ele não sabe se a nossa água é tão potável assim mesmo, não. Tá com dúvida. É verdade, Robson, verdade. Tá com dúvida aí. Eu acho que a gente compartilha da dúvida dele, né? Agora, no caso da festa, outra coisa que a gente pode falar, Davi, é que a ausência de bebida, naquele momento, era uma ofensa. E hoje, a presença da bebida, ou a ausência, seja lá qual for a decisão, ela pode ser por um motivo egoísta ou imoral. Né? Então você pode, você pode servir ou não servir por motivos pessoais e não por necessidade. Sim. Eu não sei se a avó da Carol está aqui, né? Mas para tu ver como as coisas são culturais, né? Aqui no Rio de Janeiro, quando tu vai numa festinha, né? O que eles te oferecem? Salgadinho, né? Isso. A avó da Carol é lá de Belém, né? Lá, se você oferece salgadinho, é uma ofensa. Lá nas festas, quem convida faz banquete. Aí, né? Tá vendo? Não, é comida, para todo mundo comer e tal. Aí quando você vai na festa, você pensa assim, nossa, essa festa aqui tá bombando, a minha vai ser 10 vezes melhor. Aí o outro vai lá e faz uma festa 1000 vezes maior. Então, quando o carioca tá lá e ele faz, vamos fazer uma festinha, um pequeno coquetel, e enche mesa de salgadinho, eles acham que, pô, que isso? Cadê a janta, né? Isso quando não faz a festa americana, né? Cada um leva o seu. Pô, que ofensa. Americano, então. Então, assim, é o que você falou. A falta de vinho naquela época numa festa era uma questão de ofensa. Né? Era fala assim, poxa, não teve nenhum. O anfitrião não teve nem respeito pela gente, não trouxe nem uma bebida, né? Verdade, é verdade. E hoje a gente teria que analisar de outra forma. Sim. Isso é muito importante, né, irmãos? A gente acabou de assistir aí na internet um líder famoso dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, né? E nós estamos aqui para dizer que a Bíblia não precisa ser atualizada, ela precisa ser lida. Precisa ser lida, estudada, aprendida e aplicada com qualidade, né? De forma inspirada, como ela é, e por pessoas aptas a ensinar. Então, a gente não precisa atualizar ela, mudar aqui as expressões, nada disso. A gente só precisa
explicar como funcionava e que tipo de questão bíblica se aplica à nossa vida ou não se aplica. Pode ser que, de repente, não se aplique. Então, essa exigência, por exemplo, de um vinho numa festa, não se aplica mais à nossa realidade. Então, considerando a nossa realidade atual, né, Davi? O vinho não é uma necessidade. Você pode servir outras coisas. Aqui a sua é a avó da Carol, que você falou, Dona França. Foi. Ela está dizendo que lá tem que ter pato no tucupi, maniçoba, Maniçoba, vatapá, vatapá. casaquinho de queijo. Não, de caranguejo. Caranguejo e um excelente vinho. Aí, tá vendo? Você vai para a festa dessa, você cai, né? Nem volta mais, na verdade. Eu já fui festa lá, e por sinal foi a festa da avó Francis aí, foi maravilhoso. O banquete. Foi muito bom. Pois é. Tem muito de cultura nisso aí, né, Davi? Sim. Bom, então eu fui lá para Natal, né? Para tu ter uma noção. Aqui de manhã a gente come o quê? Pão francês, né? Com cafezinho preto, né? Eu fui a Natal, cara, 9 horas da manhã, estou comendo carne de sol com macaxeira, que é o aipim com carne de sol. Então, assim, a questão é cultural, né? Isso. Ai, caramba. Bom, já estamos indo para o final, né, Davi? Não parece não, mas já estamos aí há quase 1 hora estudando. Indo para o final, vamos tentar fazer algumas aplicações práticas, né? Para o pessoal não achar que a gente aqui só está fazendo uma aula de história. Então vamos pensar assim, se a gente não pode proibir o vinho, ok? Não podemos proibir, porque a Bíblia não proíbe. Já vimos aí no início da aula que, pelo contrário, em alguns textos, a Bíblia, inclusive, até recomenda. Mas, em contrapartida, a gente também não pode dizer que o vinho é necessário, ok? Não podemos dizer que o vinho é necessário, porque você tem outras alternativas. Né? O consumo é pessoal. Cada um decide o que fazer. Qual é a melhor opção? Então, essa é a pergunta que a gente faz e vai tentar responder agora para finalizar o nosso encontro de hoje. Então, primeiro vamos pensar biblicamente. Né? Em primeiro lugar, ao longo de toda a história, Deus sempre fixou normas bastante elevadas para os que têm responsabilidade e andam na sua presença. Opa! Olha, há uma diferença na Bíblia entre o líder, o obreiro, o que prega, o que preside e a pessoa comum. Olha, isso é importante, né? Tá vendo? Com relação à autoridade, né, à honra, todos são iguais. Com relação à responsabilidade, não. Olha só que coisa interessante. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que os sacerdotes não podiam consumir vinho. Sim. Também vai dizer que os reis de Israel não podiam ser dados ao vinho. Também vai dizer que qualquer um que se consagrasse ao Senhor, que tivesse, por exemplo, um voto de consagração, não podia ser dado ao vinho. Tanto que Nazireu não podia beber, né, Leclerc? O Nazireu. E os pastores e líderes não podem ser dados ao vinho. Então, a primeira pergunta, né? A questão de consumo, que foi a pergunta que nós fizemos, né, Davi? Sim. A questão do consumo é pessoal? Bom, com relação à liderança, não é pessoal. Olha que coisa importante. Tá vendo? Então, as pessoas que ocupam cargos de liderança, que estão à frente das suas comunidades, que lideram grupos, que ensinam, que pregam, que têm cargos eclesiásticos, que ocupam uma posição, né, à frente das suas comunidades de fé, elas têm que pensar muito bem nessa hora de consumir, porque elas precisam estar sóbrias, elas precisam dar o exemplo, e o pior de tudo, né, Davi? Elas estão sempre expostas, né? A vida dessas pessoas está sempre muito exposta, está sempre muito na vitrine, né? Essa que é a grande questão que a gente precisa considerar sempre quando lê esses textos. Todos esses textos aí vão nos mostrar isso, que quem está na frente deve
ter muito cuidado. Bom, agora vamos falar das pessoas comuns. Ah, mas eu não sou líder, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou missionário, não sou apóstolo, não sou Deus, não sou vice-deus, não sou anjo, não sou profeta, não sou nada disso. E eu posso consumir o vinho, consumir a bebida? Então vamos pensar em alguns textos bíblicos que são importantes. São esses 4 textos aí para você ler na sua casa, né, quando você tiver um tempinho. Né? Então, o primeiro texto lá de Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer que as pessoas que ensinam, as pessoas que estão à frente ensinando, elas serão julgadas de outra forma. Quem ensina terá uma cobrança maior. Problema, né, Davi? Problemaço, né? Os textos de Lucas e Coríntios, eles vão dizer que os crentes precisam ter cuidado e equilíbrio quando fazem as coisas, porque eles estão sendo vistos também. Sim. E o texto de Romanos vai dizer que a atitude dos cristãos, ela sempre deve ser feita para edificar a igreja, ou seja, para que Deus seja glorificado. Sim. Então, o consumo da bebida, diferentemente dos tempos bíblicos, que era uma coisa regular, cultural e comum para as pessoas, hoje ele parte muito da nossa opção. Nós que estamos estudando aqui não podemos dizer que a Bíblia proíbe, porque ela não proíbe a bebida. Mas também não podemos dizer que ela libera geral, porque também não libera. Porque, na verdade, você tem pessoas em posição importante que precisam ter uma vida equilibrada e serão cobradas por Deus desta forma, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a Bíblia também diz que o cristão sempre deve tentar ser equilibrado, sempre deve promover a edificação e evitar qualquer tipo de constrangimento. E o mais importante é que nesses 4 textos aqui, a Bíblia vai apelar para o amor. Ou seja, um cristão decide beber ou não beber, primeiro pensando nos seus irmãos, no efeito que isso vai ter, no impacto que isso vai causar, na maneira como as pessoas vão reagir, porque pode ser que eu chegue na casa do Davi, pego o Davi lá bebendo a garrafa lá, né, é o sangue del diablo, e eu fico em estado de choque, escandalizado, perco até a minha fé. Porque eu fico em crise. Nossa, como é que pode Davi, aquele homem piedoso, santo, né, quase um arcanjo, se comportar dessa maneira? Então eu fico em crise, fico em estado de choque, fico horrorizado. E aí o Davi fala assim para mim: Leclerc, quer saber que se dane, eu faço o que eu quiser. Bom, mais ou menos, né? Quando nós somos cristãos, nós precisamos ter esse cuidado de fazer as nossas atitudes têm que ser pensadas, como você falou, em amor, né? Se isso está ofendendo, machucando o irmão, né? Porque a gente não pode, assim como Jesus mesmo cobrou os fariseus de colocar, não deixar ninguém ir para o céu, né? Por conta da rigidez do que eles ensinavam, né? A gente também não pode colocar o irmãozinho em dúvida, porque ele talvez não conheça essas passagens, não tenha lido a Bíblia direito. Isso, então, assim, exatamente. É melhor que se evite, né? É melhor que se evite, não. Aí, vamos fazer só uma correção nessa frase aí para quem está nos assistindo. Cada um de nós deve avaliar pessoalmente, diante da nossa fé e diante da Bíblia, com clareza se deve consumir ou evitar. Porque, na verdade, de fato, se eu buscar texto bíblico para recomendar, eu vou encontrar. Se eu buscar texto bíblico que não recomenda, eu vou encontrar. Não, então, quando eu falei evitar, Leclerc, evite diante do irmãozinho que você sabe que ele não, então, não tem... Exatamente, mas essa decisão é sua, né? A Ellen botou aqui, ó, se vai escandalizar, não faça. Bom, mas como é que a gente sabe? Você que vai saber. A palavra escandalizar, né, causar escândalo, né, causar espanto. Eu até nem curto muito essa palavra, mas eu usaria assim, causar constrangimento. Constrangimento. Causar tristeza. A pessoa fica constrangida, fica triste. Como é que pode? Ou causar dúvida, né?
Contei o Davi ali caído na calçada de Campo Grande, na sarjeta, com a cara na. Como é que pode? Isso gera uma tristeza. Acho que acaba despertando a dúvida, exatamente, no coração da pessoa. É que o Davi realmente é crente? Será que eu sou crente? Será que Deus existe? E aí, Davi, é que entra o ponto mais importante do nosso estudo, né? É que nós decidimos beber ou não beber vinho ou qualquer tipo de bebida, não por nossa causa ou por causa dos nossos irmãos, mas por causa do nosso Senhor Jesus, Sim. que morreu pela igreja e ama e cuida das ovelhas do seu rebanho. Então, hoje, a nossa decisão ela não é mais moral, ela é pastoral, na verdade. Né? As nossas decisões, elas passam claramente pelo amor, pelo cuidado com as pessoas. E aí, você que está nos assistindo aí, né, já dizendo o seguinte, quer saber, o Leclerc é um beberrão, imoral, né, ensinando esse tipo de coisa, né, você pode perguntar assim, por que então que muitas igrejas ensinam, Leclerc e Davi, que não podemos beber? Que não pode beber, que crente não bebe, que cristão não bebe, que isso é um absurdo. Por que eles ensinam isso? Por que, Davi? É porque é uma forma de controle, né? Na verdade, muitos líderes não querem deixar você livre a ponto de você, com teu intelecto, né, com a iluminação da palavra de Deus, tomar suas próprias decisões em relação ao seu irmão. Então é mais fácil seguir uma cartilha, né? O que pode e o que não pode, o que pode e o que não pode. Exatamente, acho que o final aí seu é perfeito, né? Se a pessoa perguntasse para a gente, né? Se a Bíblia recomenda, se a Bíblia não proíbe, se a decisão é nossa, então por que as igrejas proíbem? Porque é mais fácil proibir. É muito mais difícil explicar, como a gente está fazendo agora. É muito mais difícil a gente dialogar, ensinar. E aí alguém aqui pode dizer, mas se a gente fizer isso, o irmão, né, aquela pessoa, aquela irmã, aquele homem, não vai ter maturidade, né, assim que as pessoas falam, não vai Sim, ter maturidade para tomar a decisão, e aí nós teremos a responsabilidade. Nós não somos responsáveis por ninguém. sim, O nosso papel diante de Deus, diante da verdade, é ensinar. E aí sim. cada pessoa é que vai decidir se vai consumir, se não vai, se vai consumir pouco, consumir muito, na rua, em casa. O que a Bíblia vai nos ensinar é que a verdade das Escrituras é luz. E Sim. essa luz na nossa mente nos ajuda a tomar as melhores decisões, pô. É inadmissível que a essa altura do campeonato a gente ainda tenha esse comportamento manipulador, como a gente teve aqui uma citação do Diego mais cedo, né, de um Uhum. pastor famoso aqui do Rio de Janeiro, que disse na sua igreja que as pessoas, é um absurdo que as pessoas façam festas de casamento ou de aniversário e sirvam bebida, tal. Ele fala. Eu, inclusive, assisti esse vídeo. Mas eu digo o seguinte, Davi, é um absurdo que um líder de uma igreja diga como as pessoas têm que se comportar. Isso é um absurdo. É um absurdo. Absurdo é isso, é a liderança de uma igreja qualquer dizer o que você tem que fazer. Você que está nos assistindo. Nenhum pastor, líder, sacerdote, bispo, apóstolo, arcanjo, ninguém vai dizer o que você deve fazer. Porque você tem capacidade cognitiva para tomar as decisões. E aí Sim. cabe à igreja local, à comunidade, ensinar a Bíblia, Orientar, né? orientar para que você tome as melhores decisões. Agora, dizer o que você tem que fazer. E é isso que os líderes querem, né, Davi? Dizer o que a pessoa pode beber, que ela pode comer, onde ela pode ir, que ela pode se vestir, que música que pode ouvir, que filme que pode ver. Que porcaria de religião é essa, né? É uma religião louca. É qualquer coisa menos o cristianismo. Leclerc, e é bom lembrar que a vida do cristão é uma vida de equilíbrio, né? Então, assim, tudo que a gente for fazer, né, passa pelo crivo que você falou em relação ao amor, em relação ao cuidado com as pessoas que estão em volta,
até mesmo com a tua própria saúde. Pô, se eu tenho algum problema de saúde, eu não posso ingerir bebida alcoólica, eu estou bebendo, o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo para glorificar a Deus. Da mesma forma, a pessoa tem problema com glicose, tem problema com insulina, aí a pessoa xaropa o refrigerante. Não, eu digo isso porque Verdade. o mesmo líder que prega contra o vinho é aquele pastor normalmente barrigudão que Não toma faz isso um. não. Olha o preconceito. Pode ser o magrinho também. Pode. Que toma aquele 2 litrão sozinho de refrigerante, né? Pois é, exatamente. Exatamente. E essa é a mania que a gente tem também, né, Davi? E é por isso que a gente está estudando, é a mania que a gente tem de demonizar coisas, Sim. né? Ou de santificar coisas. Isso é do, né? O vinho é do demônio, é a bebida de Satanás, e a Coca-Cola é a bebida do céu, né? O Não, Guaraná café, Jesus, tem que tomar Guaraná Guaraná. Jesus, que é rosa. Pois é, então esse é o problema. Mas assim, o ponto principal, né, da nossa aula de hoje, é aqui que a gente vai terminar, é que nós somos cristãos. E a Bíblia diz que nós temos a capacidade de pensar. E o Espírito de Deus nos orienta em tudo. Então, agora que a gente aprendeu, né, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, quando alguém quando alguém disser para você, olha, mas você está pensando dessa forma, isso é um absurdo. Que igreja é essa que você vai, que ensina? Sabe o que você faz? Você muda de igreja. Ou atravessa a rua. Ou para de conversar, porque tudo que as pessoas querem o tempo todo é nos controlar, nos manipular, No dizer o que nós julgar. devemos fazer, nos julgar. Sim. E aí ficam os cristãos o tempo todo vivendo para agradar os outros, para receber a aprovação dos outros. E aí eu vou fazer uma pergunta escatológica aqui, Davi. Do que importa? Que importa receber a aprovação dos homens se nós não temos a aprovação de Deus? Aí Verdade. vou fazer outra pergunta. Se nós temos a aprovação de Deus, como cristãos, de quem mais nós precisamos de aprovação? Sim. Então, na verdade, nós temos que parar com isso. E aí fica aqui a meia-culpa. Meia-culpa, máxima culpa para você que está nos assistindo. Somos nós que nos enfiamos nessas igrejas, nessas comunidades. Sim. Somos A nós gente que se nos coloca. submetemos. Somos nós que nos submetemos voluntariamente a esse tipo de controle. Né? Eu vou até contar um caso aqui de uma determinada igreja X qualquer, uma variável, né, X qualquer, que tinha uma adolescente na igreja lá, uma jovenzinha, que apareceu com um namorado. Apareceu com um namorado. E aí, frequentando a igreja, apareceu com a namorada, aí a líder da igreja, que era uma mulher, uma pastora, chamou a mãe da menina no gabinete, falou com ela assim, olha, fulana, eu percebi que a sua filha está namorando. E a mãe falou assim, é verdade, está namorando, é um rapaz muito legal, tá? Ah, que bom, traz o rapaz aqui, a sua filha, porque é importante, né, a gente saber quem é o rapaz, eu quero saber quem é o rapaz, quero saber as intenções dele, a sua filha. Aí a irmã foi responder para o pastor, olha só, pastor, com todo respeito, quem tem que saber o que é bom para minha filha ou não sou eu, isso não é o seu papel. Sim. Isso não é o seu papel. Então, eu Mas já muitas sei. igrejas fazem isso, Leclerc. Fazem. Tu falou igreja X, mas aí várias igrejas fazem isso, querem ter Verdade. controle. Se você vai tomar uma decisão, eu acho que recebi uma proposta melhor de emprego, será que eu vou? Vou lá consultar o meu líder. Poxa, eu vou trocar de carro, vou consultar o meu líder. Então, assim, gera uma dependência no ser humano, Isso. né? Isso. E qualquer decisão que esse ser humano tomar por ele, né, e vier a errar, quem errou foi quem botou a decisão na mão do líder. Exatamente. Exatamente. Então, assim, nós estamos aqui para estudar e para compartilhar e para aprender. Obviamente, quando a gente estuda, né, Davi? Eu já estou muito tempo nessa praia, né? A gente erra muito, né? Às vezes a gente Muito. estuda uma coisa, chega a algumas conclusões, continua estudando, aí percebe que as conclusões são diferentes, faz parte do aprendizado. Agora, ninguém deve tirar de nós, nem de você que está nos assistindo, o direito de estudar, de se informar, de entender e de aprender. Ainda mais se você nasceu de novo. Né?
se você nasceu de novo, não faz a menor diferença. O que o A pensa, o B pensa, ou a igreja X pensa. Então, aprenda o que a Bíblia diz e tome as decisões, considerando o que a Bíblia está dizendo, né? Sim. Que a bebida ela tem os seus momentos de utilização, que para os líderes não convém ser dado a bebida, que se você escandaliza o seu irmão, entristece o seu irmão, se você constrange o seu irmão, se você provoca confusão, murmuração, reclamação, divisão, crise, você está entristecendo a sua comunidade, então você não ama Jesus, né? Ponto final. Isso tem a ver com a bebida, tem a ver com o esporte, tem a ver com a moral, tem a ver com a política, não é verdade? Sim, verdade. Já que a gente está num momento aí de efervescência política, então se você também gera tristeza, briga, né? Eu me lembro na outra eleição, na eleição para presidente de 2018, rapaz, uma confusão, uma briga, um monte de gente que deixou de falar com um monte de gente, porque era de esquerda, era de direita, e isso agrada ao Senhor? Você pode não tomar uma gota de vinho na tua vida, do nascimento até a morte, mas isso entristece o Senhor e tudo é por causa do Senhor. Esse é o ensinamento do casamento de Caná da Galileia. No final, com vinho, com festa, com noivo, com noiva, com tudo, Jesus foi glorificado. Então, nas nossas decisões, importa que Jesus seja sempre glorificado.